Ele foi abandonado pela mãe aos 6 anos. Mais 20 anos depois ela bateu na porta dele, implorando ajuda. Se você gosta de histórias reais e emocionantes com finais surpreendentes, comenta da onde está me assistindo e já se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai ouvir todos os dias uma história emocionante e que mexe com você. Vamos ouvir juntos. Aos 6 anos, ele ainda mal sabia amarrar os cadarços. Era uma criança magra, cheia de energia, curiosa sobre tudo e sempre com uma pergunta na ponta da língua. Chamava sua mãe de mamãezinha, e vivia grudado nela, mesmo quando ela dizia que precisava de espaço, que estava cansada, que não aguentava mais. Naquele dia, eles estavam na rua desde cedo. Ele achava que estavam indo visitar alguém, talvez o tio Carlos, que ele nem lembrava direito o rosto. A mãe parecia estar muito nervosa. Suava e olhava para os lados, roía todas as unhas. Estavam sentados num banco de concreto no terminal de ônibus central da cidade. Um lugar barulhento, com gente indo e vindo, buzinas, gritos, cheiro de fritura e fumaça no ar. Ela abriu a bolsa, tirou um pacotinho de salgadinho murcho e disse: "Me espera aqui rapidinho. A mamãe já volta, tá bom?" E ela saiu andando sem rumo. Mas ele não estranhou de início, afinal a mãe sempre dava umas sumidinhas, mas voltava com alguma coisa, um suco, um brinquedo velho, ou um sanduíche. Então ele ficou ali, com as perninhas balançando e os olhos atentos. Foi comendo o salgadinho devagarzinho para durar mais. Passou meia hora. Logo passou 1 hora. As sombras começaram a mudar de posição. O sol, que antes iluminava seu rostinho, começou a descer. Assim se passou 2, 3, 4 horas. A fome voltou. Ele se levantava às vezes, esticava o pescoço tentando ver onde a mãe tinha ido. Mas ela nunca mais apareceu. Em seguida começou a escurecer. O movimento do terminal foi diminuindo. E ele ainda estava ali. Sentado. Esperando. As pessoas passavam por ele. Algumas o ignoraram, outras o olharam com pena, mas nenhuma parou. Até que já tarde da noite, um segurança o viu dormindo encostado no banco, com os olhos inchados de tanto chorar. E logo chamaram a polícia. Ele acordou no colo de uma mulher estranha, com o uniforme de uma empresa. E ele estava dentro de um carro. A última coisa que perguntou foi: "A senhora viu minha mamãe?" E ela apenas desviou o olhar sem dizer nada. Nos dias seguintes, ele foi levado a um abrigo. No início, acreditava que era temporário, que logo a mãe apareceria e explicaria tudo. Que diria que foi um mal-entendido, que teve um acidente ou que se perdeu. Mas os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E com o tempo, a esperança foi dando lugar à revolta silenciosa. Ele não conseguia entender o porquê ou qual seria o erro dele. Ter sido muito birrento? Ter feito xixi na cama 2 dias antes? Ter comido o último biscoito da mamãe sem pedir? O sentimento de abandono crescia a cada aniversário esquecido, a cada chamada de adoção que nunca chegava para ele. As crianças menores sempre eram levadas primeiro. Ele via amigos indo embora com famílias felizes, enquanto ele ficava e ficava e ficava. Com 10 anos, ele já não chorava mais e foi ficando diferente. Com o tempo ele foi ficando mais frio. Mais calado, mais desconfiado de tudo e de todos. Mas no fundo, ainda havia uma lembrança que doía. E era ouvir o som da voz da sua mãe dizendo: "E a mamãe já volta." Só que ela não voltou. Os anos foram passando e ele cresceu dentro do sistema. Indo de abrigo em abrigo, ele mudava de lugar como quem troca de roupa. Não criava raízes com ninguém, e aprendeu a se defender cedo. Não só com palavras afiadas, mas também com os punhos. Era ele sozinho contra o mundo. Aos 14 anos, ele tentou fugir, mas acabou sendo recapturado. Ele foi pego enquanto dormia numa estação de trem, e logo voltou para um novo abrigo, e dessa vez, bem mais rígido. Aos 15 anos começou a trabalhar como menor aprendiz numa oficina mecânica. Aprendeu a consertar carros, trocar óleo, lidar com gente grosseira e clientes impacientes.
E apesar da raiva que ele carregava dentro de si, ele nunca foi desrespeitoso. Aprendeu que se explodisse, perderia a razão, e perderia tudo. Então, ao passar os dias, ele foi aprendendo a engolir em seco e sorrir, mesmo quando queria gritar. Com 18 anos, ele saiu do abrigo. O Estado considerava que ele já era adulto. Deram-lhe uma mochila com meia dúzia de roupas, um vale-refeição para 3 dias e um aperto de mão protocolar. Sem lar, sem família e sem ninguém. Ele alugou um quarto minúsculo num cortiço e seguiu trabalhando. À noite ele estudava. Fez supletivo, depois um curso técnico. Tinha uma sede incansável de crescer. Ele não queria repetir a vida que teve, e queria provar para si mesmo e em silêncio, para sua mãe que o abandonou, que ele era alguém. Aos 25 anos, ele montou sua própria oficina. Pequena e humilde, mas era a dele. Compreendia muito bem o mundo dos carros e muito mais o mundo dos abandonados. Dava emprego a quase todos os jovens do abrigo. Ele era duro, mas justo. Por dentro, ainda carregava aquele menino de 6 anos que perguntava se alguém viu sua mãe. Ele não falava dela nunca. Nem com os poucos amigos que fez. Era como uma ferida mal cicatrizada, que bastava tocar, que sangrava tudo de novo. Até que, em uma tarde comum de segunda-feira, entre um carro e outro, alguém bateu à porta da oficina. Ele foi atender com as mãos sujas de graxa. Quando abriu, por um segundo, o mundo pareceu parar. Era ela. Envelhecida e magra, com rugas profundas no rosto, cabelo maltratado e roupas simples. Os olhos dela, aqueles mesmos olhos que ele se esforçava para esquecer, estavam cheios de lágrimas. Ela disse seu nome em voz baixa, como quem teme não ser reconhecida. Filho. Ele não respondeu e ficou parado, paralisado. As memórias invadiram como um vendaval e ele se lembrou de tudo. Lembrou do banco do terminal, do pacote de salgadinho, da espera infinita. Ela tentou se explicar. Disse que na época estava perdida, envolvida com coisas erradas, com um homem violento que a ameaçava. Que teve medo e que achou que estava protegendo ele, ao deixá-lo. Que se arrepende todos os dias desde então. Que o procurou mas nunca conseguiu reencontrá-lo. E então, chorando, confessou: estou doente. Eu não tenho ninguém. Não tenho para onde ir. Ele sentiu o chão sumir. Eram palavras que ele mesmo já tinha dito um dia, aos 10 anos, aos 15. Mas agora vinham da boca da mulher que o deixou. O silêncio entre os dois foi pesado. As emoções se atropelavam dentro dele, raiva, dor, saudade, confusão. Uma parte dele queria gritar, outra queria correr e abraçá-la. Mas ele apenas a olhou nos olhos e disse: espera aqui rapidinho. Eu já volto, tá bom? E fechou a porta. Foram os 10 minutos mais longos da vida dele. Respirou fundo e lavou o rosto, olhou no espelho. Viu o menino que um dia foi. E viu o homem que se tornou. Então voltou e fez o que poucos fariam. Abriu a porta, abraçou aquela mulher e ela chorou como uma criança e ele também se desmanchou a chorar. Porque às vezes, perdoar não é esquecer, e sim escolher seguir em frente com o coração mais leve. Nos dias que seguiram aquele reencontro, a vida dele virou um turbilhão de sentimentos. Ter sua mãe de volta era como abrir uma carta que ele havia enterrado há 20 anos. Uma parte de si queria rasgar aquela carta e esquecer. Outra parte precisava ler até o fim. Mas, ele não levou a mãe para casa de imediato. Ele de início pagou uma pensão simples, deu roupas limpas, levou comida todos os dias. Mas não confiava nela ainda. Durante as visitas, ele ficou sabendo de mais coisas. Ele descobriu que ela tinha sido internada algumas vezes, que viveu nas ruas, que tentou se livrar dos vícios, mas que sempre recaía. E que agora, com um diagnóstico de câncer em estágio avançado, não tinha tempo a perder. Mesmo assim, ele não a odiava. Porque agora ele via com clareza que ela também foi uma vítima. A diferença é que ela não conseguiu sair do buraco em que caiu. Mas ele sim. Um mês depois, levou-a para morar com ele.
Montou um quarto simples, com tudo o que ela precisava. Cuidava dela como um filho cuida de uma mãe idosa e, ao mesmo tempo, como um estranho que ainda carregava cicatrizes. Ela se esforçava para ser diferente. Ajudava no que podia. Aprendeu a ouvir os funcionários da oficina rindo da história do patrão bravo. Mas ao mesmo tempo de coração mole. Um deles, o mais novo, um garoto que saiu do mesmo abrigo onde ele passou a infância, perguntou baixinho um dia. Ela é sua mãe mesmo? Você perdoou ela? Ele pensou por um segundo antes de responder. Não completamente. Mas estou tentando. O câncer avançou rápido. 3 meses depois, ela já mal conseguia levantar da cama. Os médicos diziam que era questão de tempo. Foi numa dessas madrugadas, enquanto ele sentava ao lado da cama dela, segurando sua mão fraca que ela disse: Me perdoa, filho. Não pelo que eu fiz, porque talvez nem eu me perdoe. Mas por ter perdido tanto tempo com medo, vergonha e covardia. Ele ficou em silêncio. As lágrimas escorreram, mesmo que ele tentasse as conter. E ela sorriu. Você virou um homem melhor do que eu jamais imaginei, forte e justo. E mesmo assim, ainda teve espaço para mim. Ela fechou os olhos pouco tempo depois e não o abriu mais. O enterro foi simples. Só alguns funcionários da oficina, o garoto do abrigo, e ele. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Ele decidiu fundar um projeto social. Deu o nome de Esperança Rápida. Era uma referência à última frase que ouviu da mãe quando criança. O projeto oferecia abrigo, oficinas, cursos e terapia para jovens abandonados e mães em situação de vulnerabilidade. A primeira palestra que deu no local foi emocionante. Ele subiu ao palco, segurando a foto da mãe e disse: Ela me deixou. Mas também voltou. Às vezes, a vida não nos dá finais felizes, só dá a chance de escrever um novo começo. E naquela noite, enquanto o público aplaudia, ele soube que algo tinha mudado. Ele já não era mais apenas o menino esquecido no banco de um terminal. Mas sim a prova viva de que a dor pode se transformar em missão. De que até os capítulos mais tristes podem inspirar uma nova história. E que, por mais impossível que pareça, às vezes o perdão é o único caminho para a liberdade. Se essa história te tocou, se inscreva agora no canal ou Histórias para Ouvir. Curta, comente e compartilhe. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e transformam. Você não está sozinho. E sua história de superação também pode começar hoje.